Oi, gente, aqui é Léa Muniz, do canal Léa Muniz 5310. Hoje, assim, comecei o dia, acordei bem cedo e a intenção era gravar vídeos na praia, conforme eu fiz na semana passada, na segunda-feira passada, e ficou combinado com as mulheres lá, com grupo de senhoras que fazem exercício na praia, que ficou combinado de eu ir lá novamente e pegar novos testemunhos, né? Que tem senhoras lá que começaram assim, com peso bem excessivo e devido aos exercícios que estão fazendo lá na praia, já conseguiram emagrecer, conseguiram perder bastante peso. Então eu peguei dois testemunhos lá de duas pessoas e gravei, na verdade eu fiz 7 vídeos na segunda-feira passada, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, e gravei elas fazendo exercício, fazendo caminhada, várias coisas, e hoje eu teria que ir lá, só que quando eu acordei bem cedo, 5h30, mas estava chovendo, então foi cancelado o exercício, né, não tem como, porque é um caminho bem longo até chegar à praia, e sendo que a areia fica molhada, né, e corre risco de chover novamente, e aí as pessoas vão pegar chuva, essas coisas, então foi cancelado. E aí eu fiquei pensando, e agora o que eu vou fazer? Porque eu teria que ter ido à minha igreja ao culto de manhã cedo, mas eu troquei o horário para as 3 horas da tarde por conta dessa gravação que eu faria na praia, né? E como eu não fui na praia, e aí o que fazer, né? Então, eu decidi falar com vocês sobre alguns pontos, né, assim, que eu creio que seja muito importante para a nossa vida. Eu quero falar de religiosidade, eu quero falar de propósitos, da vida espiritual, quero falar de saúde versus milagre e quero falar de salvação. Eu tenho assim comigo, um jeito muito peculiar, muito especial de tratar a minha própria vida espiritual. Assim, eu não sigo a minha vida pelo que as pessoas fazem, pelo que as pessoas dizem, eu sigo o que está na palavra de Deus. E, claro, se eu estou numa denominação, se eu estou numa igreja, se eu faço parte do corpo de membros de uma igreja, eu devo seguir a direção, né, da igreja. E a minha igreja, em particular, ela é uma igreja de propósitos. E assim como se diz, né, que Deus é Deus de propósitos. Tanto é que no passado, a forma que Deus se comunicava com os homens eram totalmente, assim, diferentes, né? Assim, eram coisas assim que a gente nem poderia imaginar, era a forma de Deus tratar, se comunicar com os homens. Então existia muito propósitos na forma dele falar com os homens de Deus, com aquele povo. E falando em propósito, o propósito que eu estou fazendo, eu já fiz ano passado. Vamos falar de religiosidade, certo? Estamos falando de religiosidade, estamos falando de religião, estamos falando de igrejas, estamos falando de propósito. Então, um propósito que eu tenho seguido o ano passado, 2023, eu fiz o ano todinho. Aqui tem exatamente a data, comecei no dia 2 de janeiro de 2023. Aqui eu comecei e terminei um pouquinho atrasada porque eu tive problemas e atrasei. Então eu terminei em 10 de janeiro de 2024. Eu atrasei 10 dias. Terminei esse ano. Então eu fiz o ano todo assim da leitura da Bíblia.
Tem muita, existe controvérsia, como se diz. Tem pessoas que dizem assim, eu já ouvi pessoas dizer assim, não adianta você conhecer a Bíblia, não adianta você ler a Bíblia toda e você não viver o que está na Bíblia. Não adianta você ler a Bíblia. Essa frase não deveria existir. Não adianta você ler a Bíblia. Bom, se você não vive o que está na Bíblia, mas você lê, uma hora ou outra, alguma coisa que você leu vai bater, vai de encontro ao seu coração, a vida que você leva, e vai te fazer pensar, analisar, e vai te fazer mudar o seu jeito de viver. Alguma coisa que você leu. Então, a frase não adianta ler a Bíblia. Adianta ler a Bíblia, sim. Mesmo você não entendendo, porque no passado, né? No passado existiam muitas formas de Deus falar com os homens que eram através de parábolas, mas não só as parábolas eram difíceis de se entender, mas como também as palavras eram difíceis, eram diferentes, a forma era totalmente diferente. Então hoje nós pegamos a Bíblia, né? Tá aqui, nós pegamos a Bíblia e existem palavras, existem capítulos na história da Bíblia que a gente não entende mesmo. Por exemplo, eu acabei de ler aqui Josué, os capítulos anteriores aqui, a herança das tribos, né? A herança das tribos, a tribo de Judá, a tribo... Então vai aqui, vai seguindo tudo, né? A tribo de Benjamim, tal. Então, existem nomes assim, as cidades todas que foram distribuídas, aquelas cidades que foram distribuídas entre as tribos, existem nomes até difíceis de você falar, de você pronunciar. Eu tenho um dom, eu tenho um jeito de ler, não só a Bíblia, mas todo livro que eu pego para ler é assim, eu leio em voz alta. Às vezes minha boca fica seca, eu bebo água, mas eu tenho esse jeito de ler, de leitura que é meu. Então eu gostava muito quando eu morava sozinha, porque eu não incomodava ninguém. Eu lia o tempo todo e também eu escrevo, e então ali eu ficava à vontade. Agora existem outras pessoas junto comigo aqui na casa, então nem sempre eu posso, mas mesmo assim eu continuo lendo em voz alta. E aí, né, no Antigo Testamento existem palavras, existem nome de cidades, nome de pessoas que são difíceis de entender, existem passagens que são difíceis de entender, mas eu penso assim, se está escrito aqui, se ficou gravado aqui, se ficou testemunhado aqui, é porque é para ler. Gente, senão não estaria aqui. Então, a frase que as pessoas usam dizendo, não adianta ler a Bíblia se você não viver a Bíblia. Bom, você pode não estar vivendo o que você está lendo, mas uma hora Deus vai fazer a mudança em você. Porque a palavra é vida. A palavra salva, a palavra liberta. E se você não ler nunca? Se você seguir por esse raciocínio, bom, eu não estou vivendo, eu estou fazendo as coisas erradas mesmo, eu estou vivendo uma vida errada mesmo, então para que eu vou ler, não é? Bom, então essa é uma frase que eu não li, não sigo e não digo para ninguém, não é preciso ler a Bíblia, não precisa ler sim, mesmo que você não está entendendo nada, mas está gravando. O que você lê fica gravado. Uma hora que você estiver passando por um problema e você vai lembrar daquela passagem que você leu, entendeu? Porque por que se diz que na Bíblia tem resposta para tudo? São nesses casos. Você está passando por um problema e você vai se lembrar.
Poxa, os discípulos passaram por tal coisa, ou aconteceu isso lá no passado, que eles passaram por tal coisa e eles oraram a Deus e eles fizeram isso, fizeram aquilo. E como se diz que Deus é Deus de propósito. E eu tenho a alegria, a felicidade de estar numa igreja que é uma igreja de propósito, porque o propósito em si, ele leva a gente a manifestar a nossa fé. Ele leva a gente a chegar perto de Deus, porque se existe um propósito, se você está fazendo um propósito, se você está fazendo uma corrente, digamos, né? Nós chamamos corrente. Se você está fazendo uma corrente, digamos, hoje é segunda-feira, olha, isso aqui é um propósito. Eu não estou adorando esse anel. Ele não é um ídolo para mim. Ele é um propósito. Por que eu estou usando ele? Porque eu achei bonitinho e estou usando aqui, não cabia no meu dedo. E eu estou usando, mas hoje é o dia desse propósito, né? Prosperidade com Deus. Esses propósitos, eles nos levam, o quê? A nos congregarmos com os nossos irmãos. Existe um propósito, então todos vão até aquele propósito. Vamos fazer o propósito. E o que acontece ali? O que Deus diz na palavra? Onde existem 2 ou 3 pessoas, ali eu estarei presente. Então, se você se congrega, se você se ajunta num grupo de pessoas na igreja, com todo aquele povo na igreja, se vocês oram todos juntos, no mesmo sentido, no mesmo espírito, é mais provável você ser ouvido por Deus do que você. Claro que você pode orar sozinho aonde você estiver. Aliás, eu faço isso o tempo todo, aonde eu estou, no ônibus, na rua, andando, eu acho que eu faço isso até dormindo. Isso é inerente do ser humano. Não tem como você deixar de pensar. Então não tem como você deixar, se você vive no espírito, não tem como você deixar de orar onde você estiver. Agora, se você estiver ali junto, vai haver uma comunhão maior. E então é muito importante os propósitos. Os propósitos da minha igreja, eles chamam o povo, né? Chama a gente para fazer. Eu gosto muito dos propósitos. Esse daqui, prosperidade com Deus. É pela vida financeira. Tem gente que fala, a igreja está pedindo dinheiro, a igreja está isso, a igreja está aquilo. Bom, não importa o que as pessoas falem, não importa. O que importa é o que você sente, é o que você acha, é o que você sente, é o que Deus fala com você. Então, estamos falando de propósitos, de religiosidade, da nossa vida espiritual, né? Cada propósito já está dizendo, é um propósito diferente do outro. Então, um propósito de segunda-feira é diferente do propósito de terça-feira, do propósito de quarta-feira, e por aí vai, você vai seguindo, e você não para. Você não tem tempo para parar, porque você tem um propósito, digamos que você tem, eu vou falar sobre isso ainda, você tem um propósito de orar em casa em determinadas horas. Então, você vai passar aquele tempo fazendo aquilo. E no outro dia seguinte, você tem um outro propósito. Você tem um propósito de fazer uma visita. Você tem um propósito de fazer um jejum. Então, você vai estar sempre ligada com Deus. Você não vai ter tempo para ficar maquinando besteira, para ficar planejando besteira, para ficar fazendo besteira. Porque você está conectada com Deus através do quê? Dos propósitos. Então, a sua vida espiritual vai estar sempre elevada. Você não vai ter tempo de... hoje não vou na igreja. Amanhã eu vou. Não, hoje eu não vou na igreja. Hoje eu vou orar aqui. Aí você ora, até ora. Você ora, você ajoelha, você ora. Bom, acabou ali, passou. Já fiz a minha, né? Já fiz a minha parte. Não é isso, não é isso. É bem além disso, é bem além. A vida espiritual com Deus é bem além do que a gente simplesmente fazer uma oração na hora de dormir e orar ali rapidinho. Não, você tem a oração,
não existe nada perfeito, perfeito só Deus. Mas se você quer chegar mais perto de Deus, procura conversar, sabe? Assim como eu estou fazendo com você, com vocês, é como se, faça como se, haja como se Deus estivesse aqui, e na verdade Ele está, mas estamos falando figuradamente. Vamos dizer que Deus esteja aqui e você está conversando com Ele, assim como eu estou conversando. Isso te traz mais intimidade com Deus do que você chegar e talvez falar assim: Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, abençoa minha noite, eu vou dormir, abençoa minha família, abençoa o dia de amanhã, amém. É uma oração, mas se você parar uns minutinhos e falar: poxa, Jesus, meu dia hoje foi brabo, hein? Meu dia foi difícil, mas eu tô aqui firme, espero, confio no Senhor, espero pela sua bênção, que o Senhor possa estar me abençoando durante o meu sono, que amanhã vai ser um dia melhor. Eu creio no Senhor, creio que o Senhor pode mudar a minha vida, transformar. Eu confio no Senhor, meu Pai. Abençoa minha família. Então você está fazendo uma oração diferente, você está conversando. Conversar com Deus é o que, gente? Você está falando com o teu Pai. Ou você não considera Deus teu Pai? Se Deus é teu Pai, verdadeiramente, se você se considera filha de Deus ou filho de Deus, não existe nada melhor do que você conversar com Ele. Assim como você conversaria com o seu pai humano. Eu não tenho mais pai nem mãe. O meu único pai é Deus, verdadeiramente. Então, é muito bom, gente, é muito bom a gente estar sempre perto de Deus. Eu estava falando daqui do propósito, né, da leitura da Bíblia, um ano. Então, eu terminei o ano passado com esse xizinho. O xizinho é do ano passado. Fui preenchendo tudo com xizinho. E esse ano eu já comecei preenchendo quadradinho. Estou usando o mesmo papel. Você vê que o papel tá velho, ó. Já rasgou, mas eu não tinha como adquirir outro calendário. Eu falei, vou usar esse mesmo, e talvez ainda dê até pro ano que vem. Aí, em vez de preencher, eu vou fazer outra marquinha. Aí agora eu tô preenchendo os quadradinhos, tá vendo? Então é o novo ano, já comecei, já estamos em março. E é isso aí. Isso aqui é a leitura da Bíblia em um ano. Esse aqui, eu estou falando dos propósitos, certo? Você sabia que existe o Supremo Tribunal dos Céus? Supremo Tribunal dos Céus. Esse é o propósito de hoje. Aqui é a minha causa. Aqui está escrita a minha causa. Hoje eu vou levar, é um propósito hoje. Hoje eu vou levar e o pedido é: Jesus, julga a minha causa. Seja meu juiz e meu advogado. Eu não tenho advogado aqui na Terra. Pessoalmente, eu não tenho nenhum advogado. E existem causas na minha vida, existem problemas na minha vida que precisam ser solucionados. Se eu não tenho advogado, nem advogado, digamos, humano, e não tenho um juiz que possa me julgar, quem é que vai me julgar? Bom, hoje eu vou levar a minha causa. Esse aqui é o propósito de hoje. Esse aqui, ontem, estou falando de propósitos, tá? Ontem começamos o propósito de 21 dias do jejum de Daniel. Isso daí já é conhecido. Até outras denominações conhecem esse propósito que nós fazemos. E não é só a nossa igreja que faz propósito de jejum, né? Apesar de ser de uma forma ou de um modo diferente, começamos ontem. O que eu faço no jejum de Daniel? Bom, nos é orientado nos afastarmos da mídia, um pouco do celular, né, da internet, da televisão, né, nos afastarmos um pouco e chegarmos mais
para a Bíblia, para a leitura da Bíblia, para que a gente possa ter uma comunhão com Deus, a gente precisa buscar, precisa fazer alguma coisa, né? Chamar a atenção de Deus. Então, nesses momentos, nesses dias do jejum de Daniel, é o dia propício para isso. Para você falar assim, poxa, eu no caso não vejo, mas você que já assisti muito, mas hoje eu não assisto. Mas vocês que ainda assistem novela, diga assim, bom, nesses 21 dias eu não vou assistir a novela, tal. Você está sacrificando, esse jejum não é jejum de comida, não é jejum de sacrifício de comida, não vou comer, não vou, sabe, não é, é outro tipo de jejum, é um jejum espiritual, é um jejum que você vai descansar sua mente das coisas do mundo, das notícias, dos noticiários, das diversões, e você vai ocupar sua mente com a palavra de Deus, com as coisas de Deus. Então, o que nos é orientado é da gente ir mais vezes à igreja. Eu já tenho costume de ir, então, de ir mais dias à igreja, assistir aos cultos, de ler mais a palavra de Deus. Então, são essas coisas, tá? Então, nós estamos falando do jejum de Daniel. O que eu fiz ontem? Vou falar para vocês o que eu fiz ontem. No jejum de Daniel de ontem, né? Que começou ontem. De manhã eu fui ao culto na igreja. Fui ao culto. E, assim, nós temos uma senhora, ela enxerga pouco, ela está esperando para fazer cirurgia, ela não enxerga muito bem. Então, nós temos o costume, eu, minha filha e meu genro, nós temos o costume de buscá-la na residência dela e levá-la até a igreja. Alguns dias, ou quarta-feira ou domingo, só que minha filha está viajando, minha filha que tem carro está viajando. E aí eu tive uma surpresa quando eu estava lá na igreja, já estava na igreja, ela chegou, essa senhora chegou com a filha, e aí ela falou assim, arruma uma pessoa para me levar em casa, porque minha filha tem que trabalhar. Aí eu pensei, como assim levar em casa? Ela não mora tão longe da igreja, ela mora no centro mesmo, né? Onde fica a igreja. Eu falei, eu levo a senhora, porque a gente já tem o costume de levar, só que é de carro. Mas aí eu estava sozinha, minha condução para casa seria ônibus. Mas ali eu falei, não, eu levo. Então nós cuidamos dessa senhora nesse sentido. E ela sempre traz alguns bilhetinhos. Eu não sei se ela escreve ou ela pede alguém para escrever, eu só sei que ela enxerga muito pouco. Sem dizer que nesses últimos meses, ela nessas consultas ao médico, ficou constatado que ela está com um problema no seio, ela está com um nódulo e ela precisa fazer a cirurgia. Só que ela busca muito pela família dela, ela busca pelos netos, pelos filhos, sabe? Ela está sempre me dando um papelzinho para me orar. E ela está muito tranquila, ela está assim, ontem eu observei que ela está muito tranquila. Talvez na próxima semana ela já vai estar passando pela cirurgia ela disse que vai te retirar o seio. Bem, nós estamos orando por ela, pela família toda, para que Deus abençoe, para que Deus cuide dela, só que realmente ela tá na mão de Deus. E aí, né, falando em saúde e milagre, ela sempre traz, aqui, eu vou falar para vocês, esse aqui já tem um tempinho que ela me trouxe esse aqui, e Jennifer é a neta dela, uma neta. E aí ela escreveu aqui, que a neta dela queria jogar futebol, não sei se é futebol, não sei que tipo de futebol. Eu só sei que, assim, parece que o padrasto dela não estava aceitando, era contra, e aí ela pediu, não pediu só para mim não, ela pediu para o pastor também, pediu para outras pessoas orarem, e aí nós começamos a fazer oração, né, para que a família aceitasse e deixasse a menina
é uma adolescente, deixasse ela fazer, realizar o sonho dela, que era jogar futebol. E aí, depois de pouco tempo, veio o resultado, né? Eles aceitaram a ida dela, né? Parece que é no Rio, me parece que ela estava treinando no campo do Vasco, e diz, né, a senhora que a gente cuida, que no primeiro jogo dela, da menina, ela fez um gol, e fez um gol de cabeça, e que ela foi elogiada pelo treinador. Então, oração traz resultado, sim. Aí ontem, aí eu fui levar ela para casa, né, fui caminhando, tal, a gente foi conversando bastante, e ela me deu isso aqui, ela falou, leva sexta-feira e coloca lá no altar, né, outro propósito. Tem um propósito, tem um jarro assim, né, e a gente coloca os pedidos ali, e é derramado o óleo, né, o óleo consagrado em cima, para que Deus abençoe. Então ela já me deu isso aqui, a lista da família dela, dos nomes. E ela falou, leva para mim. E aí, Deus vai agindo, Deus vai agindo. Esses são os milagres que vão acontecendo na saúde, né? Dores que eu sentia nas costas. E eu comecei um propósito no meu canal de fazer exercício, e através do exercício, através das orações, né? Assim já não sinto dor nas costas. Não é só pelo exercício que eu faço, mas também é pelas orações. Porque Deus é o Deus de propósito. Então, se eu estou fazendo o propósito do exercício, Deus vai agir aonde? Em cima do propósito, certo? Bom, isso aqui, já falamos sobre isso, saúde. E aí eu vou falar o que eu fiz ontem, né, que eu comecei. Ontem eu fiz a leitura da Bíblia, como eu estou lendo Josué. Eu li Josué do capítulo 12 até o capítulo 22. Capítulo 12 ao capítulo 22. E é um dia inteiro, né? Então, como que eu vou passar o dia todo? Além dos serviços, algumas coisas que eu tenho que fazer na casa. Eu assisti 2 filmes no notebook, que eu assisto no notebook, porque eu não assisto na televisão. O primeiro filme que eu assisti foi O Chamado de Deus. Então eu assisti filmes assim, gospel, né, evangélicos. Eu assisti O Chamado de Deus, e depois aí fiz alguma coisa na casa que tinha que fazer, e depois eu assisti Porta do Céu. 2 filmes evangélicos, gospel, assim, que faz a gente meditar, que leva a gente a meditar nas nossas ações, como que eu estou vivendo, o que eu estou fazendo certo, eu estou fazendo errado. Então, quando você assiste esse tipo de filme, que mexe com o nosso psicológico, mexe com o nosso coração, né? E assim, tem cenas assim que você sente até vontade de chorar, porque são coisas que te fazem pensar, repensar na sua vida, né? Embora seja ficção, mas é um filme diferente dos outros filmes que a gente costuma ver, de ação, de briga, de morte, sabe? Então é isso aí o que eu fiz ontem. Além de ler a Bíblia, do capítulo 12 ao capítulo 22 de Josué, eu assisti 2 filmes, que é O Chamado de Deus e Porta do Céu. Indico vocês como assistir. Procura no YouTube, coloca no YouTube e procura filmes gospel completo com tradução. Então vai aparecer vários. Ali você escolhe um filme e assiste. Entendeu? Muito fácil, muito simples. E hoje, o que eu vou fazer hoje? Bem, hoje, como eu disse, eu ia gravar vídeo na praia, mas estava chovendo, agora já passou a chuva. Mas como o povo não ia mais, as mulheres não iam mais do grupo, né? Então eu ia gravar, eu não ia fazer o exercício, eu ia gravar para o canal. Então o que eu estou fazendo aqui? Já estou fazendo essa gravação com vocês, fazendo essa gravação aqui, né? Para começar o dia, no jejum de Daniel, né? O que fazer nesses dias. Quero ler uma passagem aqui para vocês, que está aqui na minha agenda,
Essa agenda aqui é fabulosa, ela é fantástica, ela tem algumas coisas aqui fantásticas, sabe, para todos os dias, sobre vários assuntos. Então eu quero ler para você aqui, aqui diz assim, tem uma passagem aqui que eu achei muito legal, e engraçado que ali em cima diz assim, prepare-se para uma semana de louvor. É outra coisa que eu gosto muito de fazer, eu às vezes até gravo aqui cantando, né, e mostro para vocês, eu gosto de louvar a Deus também. Então diz assim, do pranto à adoração, transformaste meu pranto em dança, me vestiste de alegria. Está no Salmo 30, capítulo 11, Salmo 30, 11. Tá uma letra meia, aquelas letras que são assim meia tortinha, não tá dando para entender direito, mas vamos ler aqui a passagem. Kelly é uma passagem, uma história, um testemunho. Kelly começou a lutar contra o câncer de mama em 2013. 4 dias após o fim do tratamento, os médicos a diagnosticaram com uma doença progressiva nos pulmões e lhe deram de 3 a 5 anos de vida. No primeiro ano, ela chorava em oração diante de Deus. Quando a conheci em 2015, diz a pessoa, né? Kelly havia entregado seu problema a Deus e irradiava alegria e paz. Alguns dias ainda são difíceis, porém, Deus continua a transformar o sofrimento dela num testemunho de louvor e esperança. Mesmo em situações graves, Deus pode transformar nosso pranto em dança. Embora a sua cura nem sempre pareça o que esperamos, podemos confiar nos caminhos do Senhor. Está no Salmo 31, 3. Não importa o quanto o nosso caminho seja marcado por lágrimas, temos inúmeros motivos para louvá-lo, não é? Podemos ter alegria em Deus à medida que Ele firma a nossa fé. Podemos clamar por sua misericórdia, celebrando a esperança que Ele concedeu a tantos adoradores chorosos. Apenas Deus pode transformar o pranto desesperado em vibrante alegria que independe das circunstâncias. Nosso Deus nos consola na tristeza, nos envolve em paz e nos capacita a estender a compaixão a outros e a nós mesmos. Nosso Senhor amoroso e fiel pode e vai transformar nosso pranto em louvor que produz confiança profunda, glorificação e talvez até a alegre dança. Não podemos nos esquecer de quando Paulo se encontrava preso em algemas e quando eles louvavam a Deus, Paulo e Silas, quando eles louvavam a Deus, as cadeias se romperam, as portas se abriram e Paulo se viu livre, mas enquanto ele louvava. Então não podemos esquecer que tudo vem de Deus, todas as coisas, todos os problemas, tudo que nós passamos, Deus está vendo. Não pense nunca que Deus não está te vendo, que Deus não está te respondendo, que Deus... Eu aprendi assim, e eu falo isso para mim mesma, que Deus, Ele age no silêncio. Então, assim, de repente você está pedindo uma coisa a Deus, esperando uma resposta. Eu estou esperando uma resposta. Eu, particularmente. Então, você pode pensar assim, eu pensava muitas vezes assim, Deus não está me escutando, minha oração está batendo no teto e está voltando, e Deus não está olhando para mim, Deus não está me vendo. Aí eu aprendi que Deus age no silêncio, entendeu? Então nós temos que esperar. Falou com Deus, fez o pedido, orou, clamou, jejuou, você está fazendo tudo direitinho, continua, não para. Não é pensar, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. Já falei, já pedi, já clamei, não aguento mais, chega. Não, continua, porque o nosso tempo não é o mesmo tempo de Deus, Ele não vai agir no nosso tempo, no nosso relógio, do jeito que nós queremos. Ele não vai agir assim, Ele é Deus, Ele que nos criou.
Então nós temos que orar, clamar, pedir, sim, chorar, sim, se tiver que chorar, chore. Se tiver que clamar, clame. Tem até uma canção que fala assim, né? Se tiver que chorar, chore. Se tiver que clamar, clame, né? Faça o que tiver que fazer, mas espera. Espera, a resposta vem. De alguma forma a resposta vem. Parece que vai demorar, parece que não vai chegar, mas ela venha. A nossa oração não volta sem resposta, tá bom? Então, é isso que eu queria falar para vocês hoje, sobre propósito, sobre religiosidade, sobre a vida espiritual e sobre a nossa salvação, que é o principal. Gente, lembra de Lázaro? Lembra de Lázaro? Não o Lázaro que foi ressuscitado, o outro Lázaro. Lembra que ele não teve assim, digamos assim, ele não teve capacidade, para prosperar na vida dele. Ele era pobre, ele era mendigo, ele não teve capacidade para prosperar, para ter uma vida digna, para ter uma casa, para ter riquezas. Mas ele conquistou a salvação dele, ao passo que o rico tinha tudo, tinha mansão, tinha dinheiro, tinha glória, tinha tudo, mas não teve a salvação. Então tenha sempre isso em mente. Você pode, de repente, alguém, ou eu, ou você, alguém, pode não conquistar na vida financeira aqui, pode não crescer, pode não aparecer, pode não ser ninguém importante aqui nessa terra, mas o que é mais importante é a salvação. Lute pela sua salvação. As coisas daqui do mundo é muito bom, claro, você deve prosperar, sim. Eu quero prosperar, eu quero ter o meu trabalho abençoado, eu quero ter o meu canal abençoado, eu quero muita gente se inscrevendo no meu canal, eu quero crescer, eu quero prosperar, eu quero poder ajudar minhas filhas, ajudar meus netos, eu quero sim, mas o mais importante é a minha salvação. Então, se eu não conseguir nada, se eu morrer, já estou com 70, vou fazer 72 anos, se eu morrer aqui nesse mundo e não conseguir a prosperidade, não conseguir casa, não conseguir bens, não conseguir, mas se eu conseguir a minha salvação, é o que basta, não é? Então é isso que nós temos que ter em mente, lutarmos pela nossa salvação. Então, isso tudo que eu estou falando aqui para vocês, esse apanhado de coisas aqui que eu estou falando, leva somente à nossa salvação. Tudo leva à nossa salvação. É isso que nós temos que nos preocupar. Claro que a gente fica nervoso, fica ansioso, fica preocupado, a gente chora, a gente, sabe... Claro, quem passa por problemas, seja financeiro, seja na família, seja na saúde, fica nervoso, fica... às vezes até revoltado, contrariado. Tudo isso acontece conosco, com o ser humano. Jesus também chorou, não foi? Então, mas a nossa salvação. Então, toda vez que você estiver passando por uma luta, por um problema, seja na área que for na sua vida, pense, pelo menos eu tenho a minha salvação, eu tenho Deus. Deus está comigo, eu tenho Deus e eu vou ser salva. Posso não prosperar, posso não crescer, posso não aparecer, posso, sabe? Mas mesmo que eu tenha, digamos que você ou eu ou alguém tenha uma doença e não foi curada. Se você não foi curada é porque não era para ser curada. Porque quem é que sabe de tudo? Não é Deus? Se fosse para você ser curada, Deus iria te curar. Se Ele não te curou, se você clamou, pediu, orou, jejuou e você não foi curada, você tem a sua salvação. Creia, confia que o melhor de tudo está lá. O melhor de tudo está com Jesus, quando Jesus vier nos buscar, quando nós estivermos com Ele, né? Isso é o melhor de tudo. Então, gente, esse apanhado de coisas que eu falei aqui para vocês, tudo indica a nossa salvação, tá? Agora eu vou ler uma passagem aqui, aproveitando aqui, deixa eu ver onde que eu parei. Vou ler aqui um pouco com vocês. Aqui eu devo ler agora Josué 23, 24. Vou ler um pouco aqui com vocês. Josué 23, 24. Então diz assim: Josué
exorta o povo. E sucedeu que muitos dias depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrando em dias, chamou Josué a todo Israel, aos seus anciões e aos seus cabeças, e aos seus juízes e aos seus oficiais, e disse-lhes: Eu já sou velho e entrando em dias, e vós já tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas estas nações, por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é que tem pelejado por vós. Vede que vos reparti por sorte em herança as vossas tribos, estas nações que restam, bem como as nações que tenho destruído, desde o Jordão até o grande mar, para o pôr do sol. E o Senhor vosso Deus as impelirá, e as expelirá de diante de vós, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos tem prometido. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dele não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que não entreis no meio destas nações que ainda ficam convosco, e dos nomes de seus deuses não façais menção, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem a eles os inclineis. Mas o Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizeste até o dia de hoje, pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações, e quanto a vós, ninguém vos tem podido resistir até o dia de hoje. Um só homem entre vós perseguirá 1000, pois é o Senhor vosso Deus que peleja por vós, como já vos tem falado. Portanto, guardai diligentemente as vossas almas, para amardes ao Senhor vosso Deus. Porque, se de algum modo vos desviardes e vos apegardes ao restante destas nações que ainda ficou entre vós, e com elas vos aparentardes, e vós a elas entrardes, e elas a vós, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará a expulsar estas nações de diante de vós, mas elas vos serão por laço e rede, e açoite aos vossos lados, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais desta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. E eis que vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós que sabeis com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nem uma só palavra falhou de todas as boas coisas que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todos vós sobreviveram, nenhuma delas falhou. E será que assim como sobre vós vieram todas estas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos disse, assim trará o Senhor sobre vós todas aquelas más coisas, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus? Quando transgredirdes a aliança do Senhor vosso Deus, que vos tem ordenado, e fordes e servirdes a outros deuses, e a eles vos inclinardes, então a ira do Senhor sobre vós se acenderá, e logo perecereis de sobre a boa terra que vos deu. Esse foi Josué, capítulo 23. Vamos parar por aqui, né? E já estamos com 43 minutos que eu estou aqui falando com vocês. Não esqueçam da palavra de Deus, não esqueçam de ler a palavra de Deus, nem que seja um versículo por dia. Não se aparte dos mandamentos de Deus, não se desvie, faça o possível, mesmo que seja difícil, mesmo que seja na tribulação, na dor, no sofrimento, né, no meio dos problemas, da aflição. Não se esqueça que Deus é contigo, não se esqueça que Deus está vendo tudo, Deus vê tudo, Ele sabe de tudo, Ele sabe do que você precisa, Ele sabe do milagre que você precisa, Ele sabe dos cuidados que você precisa, Ele zela por você mesmo quando você está dormindo, né? Ele cuida de você. Então não se aparte de Deus, não esqueça da sua salvação em primeiro lugar, tá? E por hoje é só, vamos completar daqui a pouco 50 minutos, que Deus abençoe o seu dia. Daqui eu vou ver o que eu tenho para fazer aqui na casa, alguns deveres, e depois a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Não esqueçam que temos vídeos
para a terceira idade, vídeos de exercício, outras coisas mais. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Obrigada por estar aqui. Não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça de compartilhar, né, os vídeos. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas fiquem sabendo, né, da palavra de Deus, fiquem atentos, né, assim, para a salvação, cuidando da salvação. Então, compartilhe esse vídeo, tá bom? E deixe um comentário. O que vocês acharam? Foi bom ouvir um pouquinho sobre Deus, sobre a palavra de Deus, sobre propósitos. Propósito é muito bom, gente. E você mesmo pode fazer o seu propósito, né? Não precisa do propósito do pastor, do propósito da igreja. Você mesmo pode fazer os seus propósitos com Deus e esperar pela bênção dele, pelo milagre, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!